Olá, gente. Eu sou a Lúcia Lima e esse é mais um vídeo. Se você gostou, inscreva-se, curta e compartilhe. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com uma dupla de profissionais de extrema importância para esse momento em que nós estamos vivendo. Como vocês sabem, eu sou a Lúcia Lima, eu sou bióloga de formação, com toda a minha vida puxada dentro da questão de hospitais e principalmente na área de infectologia. Mas hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente um casal que tem uma fundamental importância para esse momento de pandemia que a gente vive. São eles, a Nalva, uma nutricionista, e o Denis, um professor de educação física. Essa dupla realmente é de fundamental importância mesmo, porque em tempos de pandemia as pessoas conseguem ficar recrutadas num espaço curto, onde não conseguem se exercitar, não conseguem se alimentar de forma correta, e daí a gente precisa desses profissionais para nos orientar. E são com eles que eu vou levar uma conversinha rápida, rasteira. Por que rasteira? Porque a gente tem pouco tempo para fazer essas conversas. E eles são profissionais que realmente precisam trabalhar e a gente tem que deixar eles livres. Nalva, eu gostaria que você fizesse um breve relato da sua vida e o Denis também, viu, Denis? De como vocês veem a situação de vocês como profissional nesse momento e de onde vocês vêm e o que vocês pretendem fazer nessa caminhada toda de desespero de pandemia. Por favor, Nalva, começando. Oi, boa tarde, Lúcia. É um enorme prazer estar com você nessa roda de debate que realmente é muito importante nessa época que a gente está vivendo, não é mesmo? Essa questão da pandemia, né, está afetando várias classes, né, várias classes de profissionais. No tocante à alimentação, nessa época de pandemia, é interessante a pessoa se alimentar de maneira adequada, consumir, né, frutas, verduras, legumes em abundância, né? Por quê? Para fortalecer o sistema imunológico dessas pessoas. Para quê? Para que o vírus não se alastre no organismo dessa pessoa e possa causar problemas muito graves à saúde desse indivíduo. Boa tarde, Lúcia, tudo bem? Meu nome é Denis, é um enorme prazer estar falando com a senhora neste momento, entendeu? A minha trajetória, ela começou aos 8 anos de idade. Por que aos 8 anos de idade? Porque a minha primeira formação, eu sou formado professor de Karatê, pelo estilo Shorin-ryu, Karatê do Brasil. Então, a minha formação eu comecei lá atrás. Então, por isso que hoje em dia, não só nesses tempos de pandemia, mas também para evitar outras doenças, também é importante as crianças, os jovens, os adolescentes, ter uma iniciação esportiva lá atrás. Por quê? Porque eu comecei a minha carreira com 8 anos de idade, com Karatê, depois eu me formei em Karatê, faixa preta, e aí eu fui com a minha caminhada, me formei em Educação Física e hoje eu milito nas áreas de academia. Então, milito nas aulas coletivas, então, jump, step, bike, milito também na sala de musculação, e é por isso que eu vejo uma enorme importância a atividade física neste momento. Estamos todos em casa confinados, mas não é porque nós estamos em casa confinados que nós precisamos ficar parados e precisamos também de uma alimentação inadequada. Não, dentro das nossas casas nós podemos sim fazer uma atividade física e também podemos ter uma alimentação regular e de qualidade para todas as pessoas. Nalva, como você já falou das necessidades que a pessoa tem de regularizar essa questão, de balancear essa questão alimentar, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Como é que você vê nesse momento de pandemia a nossa situação conjugada entre exercício e alimentação? Então, é de extrema importância, porque é um link, né? A alimentação com
atividade física é o link, não dá apenas para cuidar da alimentação sem se preocupar com a atividade física, porque um se agrega no outro, não é verdade? E a questão no tocante da alimentação, né, tem que ser uma alimentação equilibrada, uma alimentação proteica, né? Eu sei que nesse momento de pandemia nem todos têm acesso a essa alimentação proteica, que a gente sabe, né, que a proteína está extremamente cara, né? Mas dá para trocar essa proteína de origem animal por uma proteína de origem vegetal, que é mais barata, né? Que tipo de proteína vegetal, né? Você fala assim, mas proteína vegetal? Né? Proteína vegetal, sim, o grão de bico é rico em proteína, né? Até o nosso feijão do nosso dia a dia, a soja ela é rica em proteína, né? Dá para substituir um alimento caro com um alimento barato, que tem o mesmo nutriente, mas de uma maneira mais barata, até mais econômica. Isso. A Nalva, ela tocou num ponto muito importante, porque a prática da atividade física, o que acontece? Você acaba praticando atividade física e você acaba aumentando o quê? O seu sistema imunológico. Você aumentando o seu sistema imunológico, tecnicamente, você melhora o seu sistema de defesa do seu organismo. Também aliado a uma coisa muito importante que a Nalva falou, que é as proteínas, que são os nossos construtores. E também eu gostaria de salientar neste momento que todos nós, mesmo dentro de casa, nós podemos sim fazer uma atividade física. Porque nosso colégio americano, o que ele diz? Ele diz que você pode praticar atividade física por 30 minutos o mínimo. 30 minutos é o mínimo diário. E o que você pode fazer? Se você você não quer fazer 30 minutos, você pode dividir em fazer 15 minutos, depois 15 minutos, fazer 10, mais 30 minutos, o nosso colégio americano diz que para a prática de exercícios físicos é o mínimo. E aí depois vai de pessoa para pessoa. Ou seja, ficar dentro de casa não é sinônimo de você ficar parado. Ficar dentro de casa você pode sim se movimentar e você pode sim ter uma alimentação de alta qualidade. A preocupação das pessoas hoje, nessa situação em que estamos vivendo, é que está muito difícil de se alimentar bem pelo preço dos alimentos. Como a Nalva falou, e foi muito bem lembrado, substituir as proteínas animais por proteína vegetal é de grande importância. Além do que você está trabalhando a questão dos açúcares, né? Porque quando você trabalha a questão dos açúcares, você tem uma proteção imensa a nível pancreático. E aqui eu vou falar também das questões das gorduras, porque quando você trabalha com a proteína animal, ela é carregadíssima de gordura e a gente tem os nossos trombos obstruindo uma questão imensa do miocárdio, né? Fazendo obstruções, trombos, e daí a gente tem as nossas AVCs. E não adianta você fazer exercício se você está ingerindo completamente errado e simplesmente parado. Come aquela picanha e vai lá e senta e fica lá esperando ela digerir por 48 horas, né? Parece que é até mais que isso a carne vermelha. Então, perfeito, o recado que vocês estão dando na questão do exercício é fundamental. Agora vamos aqui para a segunda pergunta, eu acho que foi muito bem respondido, foi muito bem atendido a minha pergunta, e vamos fazer aqui a segunda. A segunda é a seguinte: a pandemia está mudando a vida de diversas pessoas. A gente mudou muito. A questão de ter uma vida saudável ficou, parece que longe, porque a gente tudo coloca a culpa no quê? No confinamento. Eu não vou sair de casa porque eu não posso sair, eu não vou sair de casa porque o corona está ali. Porque, na realidade, a gente está arrumando mais desculpas do que confinamento. Então, o que vocês acham dessa questão do confinamento que as pessoas estão vivenciando, em muitos momentos, até por comodismo? O que vocês acham em relação tanto à alimentação quanto ao exercício físico?
Eu acredito, Lúcia, que na resposta anterior, a senhora acabou tocando num ponto muito importante. Então, qual que é esse ponto muito importante? São os aspectos também psicológicos, ou seja, são os aspectos mentais. Então, o que acontece? Não é porque eu estou em casa que eu não vou conseguir fazer nada, que eu não sou um nada. Não, você estando em casa, sim, você deve principalmente ter uma força mental e principalmente querer fazer o exercício físico. Mesmo que seja por 30 minutos, mas você possa sair do estado de homeostase. Você sai daquele estado de homeostase, daquele estado normal do indivíduo, e você fazendo algo, independente qual que seja o exercício. Então, as pessoas querendo fazer o exercício mesmo em casa, querendo ter uma alimentação de qualidade em casa, para mim é um ponto primordial para que as pessoas possam passar esse período de confinamento melhores em si mesmo, uma melhora em si mesmo, entendeu? É por aí. E aí que acontece também entre os aspectos também nutricionais, que também colaboram em muito. Verdade. A respeito do que o Denis disse, realmente, ele está coberto de razão, né? Não é porque você está em casa que você vai se desmotivar, né? Que você não vai se exercitar, que você não vai se alimentar da maneira adequada, não é verdade? Por você estar em casa, você tem mais tempo, então vamos ver de que maneira você vai se alimentar, fazendo uma receita diferente, né, se reinventando na cozinha. Isso é muito importante, é muito interessante, né? Temos que tomar cuidado também no tocante da hidratação na água. E quando eu falo em água, eu não falo de refrigerante, não falo de outras bebidas, não, eu falo da água em si, porque é a água que vai filtrar todas as toxinas do seu corpo e vai jogar para fora tudo que não presta. Se você tem uma alimentação ruim e você não se hidrata da maneira correta, a conta vai chegar muito mais rápida, não é verdade? Então, tem que se hidratar de maneira correta, no mínimo 2 litros de água por dia. Isso é de praxe, né? Como todos sabemos, né? 2 litros de alimentação, 2 litros de água por dia é o ideal para o nosso organismo. Para quê? Para jogar fora todas as impurezas, né, do nosso dia a dia. Com certeza. O importante seria também, nessa pergunta, só dar uma salientada numa coisa, que nós, dentro de casa confinados, nós temos muitos acessos à tecnologia, porque neste momento de pandemia, as pessoas têm mais acesso à tecnologia, as pessoas têm mais acesso a aplicativos, ou seja, essa demanda tecnológica que nós temos em muito. Denis, até mesmo por conta de alguns exercícios que algumas pessoas não podem fazer. Por exemplo, o cardiopata tem uma série de exercícios que ele não pode fazer. O diabético também tem uma série. Por exemplo, a pessoa asmática, que tem complicação respiratória também. Então, ao invés de te ajudar, vai te colocar no risco. Você pode, inclusive, ter uma parada cardiorrespiratória por um exercício que você achou que ia fazer bem. Bom, não, agora eu vou fazer mais uma pergunta para vocês dois também. É o seguinte, nós estamos vivendo um momento bastante complicado, hospitais cheios, pessoas adoecidas, muitas mortes, nós hoje estamos com mais de 70 mil mortes no Brasil, mais de 1.800.000 pessoas contaminadas com o mesmo vírus, quer dizer, é mais com a pandemia, é um desespero, mas nós também estamos tendo altas. Tem pessoas que estão tendo alta nos hospitais. É um número grande, pequeno? Razoável. Essas pessoas vão precisar também de uma alimentação balanceada. Só que elas vão sair com comprometimento imunológico, esse comprometimento N vezes pior, porque elas estão saindo de um quadro, né, de patologia e que foi remexido com toda a sua situação. A própria medicação deixou ela numa situação de complicada, de imunológica, então ela vai precisar de uma situação mais regularizada. O que você aconselha para esse pessoal que está saindo muito debilitado com relação à alimentação?
Com relação ao exercício, você vai dizer que elas vão poder fazer alguma coisa, até porque estão grudadas ali muito tempo na cama, tem que fazer alguma coisa leve, mas tem que fazer. Eu acho que você vai falar isso pra gente. Mas, Nalva, como é que você vê esse pessoal debilitado com essa alimentação totalmente voltada para comprometimento imunológico? Então, a questão dos pacientes que receberam alta, né, graças a Deus, receberam alta, eles precisam de um acompanhamento nutricional, na verdade, de uma alimentação balanceada, né? Cada indivíduo tem que ter, né, um acompanhamento adequado, né? Porque o nosso organismo é diferente um do outro, não é verdade? Assim, no tocante à alimentação de um idoso ou de uma pessoa jovem, né, ou entre meia idade, são alimentações diferentes, né? Mas o paciente que saiu, né, passou, né, por uma Covid, está se recuperando, a alimentação, ela tem que ser uma alimentação adequada, uma alimentação leve, porque o organismo, ele está com efeito de medicamento. E esse efeito desse medicamento vai passando gradativamente, ele vai saindo do organismo, né? É aconselhável uma alimentação adequada, balanceada, com bastante frutas, né? Legumes, né? Vegetais, bastante vegetais, carnes, sim, com moderação, tudo com moderação, não é verdade? Para quê? Para que haja uma recuperação mais rápida, não é verdade? Desses pacientes. Beleza. O que eu posso dizer que assim a Nalva, ela mencionou principalmente a questão da vitamina C, ou seja, a questão das vitaminas, a questão dos minerais. O que eu posso dizer referente à atividade física é que, assim, primeiramente, não há estudos científicos comprobatórios que comprovem, porque isso que aconteceu é uma coisa extremamente nova, ninguém sabe de onde veio, de onde vai, para onde vem. Então é o seguinte, o que eu posso falar até mesmo também, Lúcia, para os leitores, primeiramente, em cima do que a Nalva disse sobre as vitaminas e minerais, cuide de si mesmo, melhore em si mesmo, porque isso uma hora vai passar. Então, você se auto-melhorando, você melhorando o seu sistema imunológico, você melhorando os seus pulmões, ou seja, você se melhorando como um todo, a atividade física ela vai entrar num processo depois. Ela vai entrar num processo depois em que ela vai te beneficiar. Mas, de princípio, principalmente no processo pós-pandemia, vamos melhorar as nossas vitaminas, minerais, melhorar principalmente o nosso sistema imunológico. Você melhorando toda essa sua cadeia, lá na frente, a atividade física ela vai complementar em cima dos seus benefícios. É bem isso aí. A minha maior preocupação são com os excessos mesmo, Nalva, das vitaminas que são cumulativas. Por exemplo, as que são excretadas através dos rins, essa beleza. Essa é tranquila, porque a gente não tem ela retida no organismo. Mas uma que me preocupa muito são a vitamina na base de ferro, onde entram os complexos de ferro, porque assim, elas são conhecidamente causadoras de nódulos hepáticos, pelo fato de ser cumulativas. Então, de repente, você está fazendo complexo B, achando que está toda poderosa, e de repente você está criando um baita problema aí no seu fígado, né? Porque ela realmente é cumulativa. Você foi muito bem lembrado, e fazer com que as pessoas não fiquem ingerindo uma série de vitaminas aí que são cumulativas. Elas são perigosíssimas, porque acaba fazendo nódulos, sim, as hepatosplenomegalías são muito comuns dessa função errada de vitaminas por ingestão sem conhecimento. Eu acho que foi muito bem lembrado. E com relação, Denis, à questão do Covid, a gente nem sabe qual é o grau de violência que ela deixa no organismo, por ser uma patologia nova. A gente nem sabe, né, que ponto ele deixou esse organismo vulnerável e qual é o período que esse organismo vai se recompor. Então você só tem que contar com ele, com o seu auto-restabelecimento, começando
realmente do físico, depois para o mental, e tentar se recompor, sem considerar que ele vai passar por um processo de rejeição imenso, pelo fato de ele ter sido vítima do Covid. Ainda tem que lidar com isso na sociedade. Então, ele tem que ficar quietinho mesmo lá, como você falou, tentando se recompor, se reconstruir. É uma autorreconstrução, né? Para poder lá na frente ele ver o que será daquela pessoa que saiu do Covid, não é isso? Então é bem isso. Agora, tem um povo aqui já que quero matar, mas tudo bem. Fazer mais uma perguntinha aqui para vocês, que a gente está quase encerrando. Seria... Você Denis e você, Nalva, vocês estão acompanhando todo esse processo de abertura, de fechamento, de lockdown, de flexibilização. Como profissionais, como é que você vê a abertura do comércio e a abertura das academias de forma desenfreada, assim, sem nenhum controle? Como é que você vê isso? Então, Lúcia, eu sou extremamente contra abrir de modo desenfreado, onde as pessoas não têm cuidado nenhum, porque estamos se tratando de um vírus, né, transmissível pelo ar. Então, todos os cuidados é pouco, né, mas temos que ver a outra questão também, né, que é a questão financeira, né, porque devido a essa pandemia, muitos profissionais perderam o emprego, não têm condições, né, de se manter, porque esse auxílio do governo, né, de R$600, para mim é uma piada, né, porque só dá para se alimentar muito mal, só que o que envolve não é só alimentação, né, envolve outras coisas também, né, a gente sabe que existem muitos profissionais da nossa área que estão passando dificuldade hoje, né? Hoje, graças a Deus, eu estou trabalhando, eu tenho meu emprego, só que muitas de nós estamos desamparadas, né? Porque um auxílio de R$600, para mim, isso é um desamparo. Não tem nem como você sobreviver com R$600, é uma vergonha, é uma piada isso, né? É uma piada se dar R$600 com um pai de família, com 3, 4 filhos, pagando aluguel, água, luz. Então, tem sim que abrir de forma gradativa, com todos os cuidados necessários. Eu também, Lúcia, eu concordo com a abertura gradativa, porque falando em si da atividade física, então, um exemplo, o que move uma academia? Uma academia, ela não só move ginástica, ela move a ginástica, ela move a musculação, ela move a dança, ela também move as artes marciais. Então, o que acontece? Há todo um contexto, há vários profissionais que estão dentro de academias, que estão dentro de estúdios. Muitos profissionais são pai de família, muitos profissionais levam o sustento para seus familiares, até mesmo, Lúcia, dependendo da situação também, existem academias que têm nutricionistas, que são os nutricionistas do esporte. Então, essa classe também tem que ser olhada. Então, eu concordo sim, com a abertura gradativa em cima das normas de segurança pela vigilância sanitária que está regendo isso daí. Então, gente, eu acho que... Eu estou com vocês. Quando você vê que o desemprego bate recordes em todos os cantos da cidade, principalmente nas regiões periféricas, você não pode imaginar que a gente se mantém em lockdown. Para você ter um lockdown, quer dizer, parar tudo e deixar todo mundo fora, você teria que ter a ajuda do Estado. O Estado dá R$600 para algumas pessoas, veja bem, não é para todo profissional, ela faz para algumas pessoas, de forma bastante confusa, mês sim, mês não, e R$600 para muita gente que tem 3, 4 filhos, realmente não dá nem para alimentação. Eu nem vou falar das concessionárias, água, luz, telefone. Eu vou falar da alimentação. Então, o que tem que ser feito com muita responsabilidade, eu concordo com vocês, é a manutenção do sistema de vigilância para que garanta que não haja expansão da contaminação, que seria a manutenção das luvas,
ou inclusive luvas, porque você acaba pegando um carrinho, pegando alguma coisa que ali já está o Covid. Então você tem que trabalhar em muitos lugares com luvas, com máscara, e o álcool gel, ele tem que ser parte da sua vida. Você já tem que usar na sua sacola, já numa mochilinha, dizendo assim, onde eu for tem que ter meu álcool gel. Então, mas de forma gradativa, ir liberando, porque tem gente passando fome. Eu acho que houve uma má distribuição quando se trata realmente da questão dos profissionais. Bom, ainda falando em profissional, o que o governo fez, respectivamente, voltado para vocês, tanto a questão do professor na academia, quanto o do nutricionista, em relação ao emprego de vocês? O que foi feito por vocês? Então, referente a essa questão que você levantou, houve um impacto muito grande, né, na nossa classe. E o sindicato, né, eu estou falando, o sindicato da classe de nutrição, eu acho que eles deveriam fazer um pouco mais, mas não estão fazendo, na minha opinião. Eles deveriam olhar mais, né, pro profissional inscrito, né, porque todo ano temos que pagar anuidade, né, aquela rotina de sempre, né, todo ano vem boletim, temos que pagar, até mesmo para a gente exercer a nossa profissão, senão a gente não consegue exercer a profissão. Então, o sindicato tinha que olhar mais para a classe, né, ver o que está acontecendo, né, aonde eles podem ajudar, né, aonde eles podem interferir, mas isso não está sendo feito. Né? Essa é a minha opinião a respeito. Tem que se trabalhar mais, tem que olhar mais para a classe, né? Para todos. Tem que olhar mais, tem que cuidar mais. O povo brasileiro está precisando disso, cuidados nesse momento, né? Olhar para a classe trabalhadora, não só para o nutricionista, não só para a educação física, mas para todos. Ô, Lúcia, nós, em algum momento, se não me engano, em alguma pergunta, nós falamos sobre os aspectos psicológicos, correto? Sim. Então, eu sou um profissional de educação física, que como eu falei no começo, eu estou nessa área desde os 8 anos de idade. Então, eu também carrego um amor pela minha profissão. Sim. Então, infelizmente, os órgãos competentes eles não estão amparando os profissionais, e os profissionais, muitos até o encontro, eles se perguntam, falam, Denis, será que eu encontrei a profissão certa? Aí você olha para os seus órgãos competentes, os seus conselhos regionais, os seus sindicatos, e aí, tipo assim, você fala, e agora? E eles não trazem uma resposta para cada profissional. Então, nesse quesito, Lúcia, os profissionais, muitos que eu conheço, eles estão se perguntando, será que eu escolhi a profissão certa? E também, Lúcia, nessa pós-pandemia, quantos profissionais não vão trocar de ramo? Vão fazer uma outra coisa da vida, porque ele está amargurado com a própria profissão, e amargurado também com os sindicatos, com os conselhos que são da respectiva profissão, e aí? Então, é essa a chave que eu penso, é isso que eu penso para cada profissão. Por isso que eu não me sinto tão amparado como deveria ser. Bom, nós temos aqui um desencanto, tanto por parte do governo, Denis e Nalva, quanto pelos nossos representantes sindicais, né? Não houve uma preocupação em nenhum momento dos nossos conselhos, né? Em cuidar, em zelar desses profissionais. Nós ficamos à mercê de um governo que pouco está se lixando para nós. Aqui eu ia fazer uma segunda pergunta, uma última pergunta, porque até você já respondeu. Você me respondeu o que seria pós-pandemia com os profissionais. Era o que eu ia te perguntar por último. Mas mesmo assim, eu gostaria que vocês me deixassem, como final,
a seguinte pergunta, a seguinte resposta. Como profissionais das respectivas áreas, o que vocês têm em mente de fazer pós-pandemia? Porque nós não temos nem noção para onde que isso vai. A gente vai começar nessa situação gradativa de liberação, mas a gente não sabe nem se vai fechar de novo, se vai voltar de novo. O que vocês têm em mente hoje, com esse desapego do governo, com esse desprezo das nossos representantes de conselho, o que vocês têm em mente, vocês dois, pós-pandemia como profissionais? O que vocês têm na cabeça? É aquilo que você falou, né, Lúcia, tá tudo muito incerto, né, tá tudo meio confuso, tá incerto, né, a gente não sabe qual rumo tomar, né, uma coisa eu digo, né, vários profissionais vão migrar para outras áreas, na verdade, infelizmente acredito que isso vai acontecer, né, porque não está se olhando, não está se cuidando desse profissional, não está se olhando com cautela, com cuidado, né? E a tendência muitos profissionais, nesse momento de pandemia, como muitos já migrou para outras áreas, porque precisamos sobreviver, não é verdade? Sim. Né, precisamos sobreviver. E muitos de nós migraram para as outras áreas. Agora, se vai voltar para a sua área original ou não, está tudo muito certo. A gente não sabe o que realmente nos espera amanhã pós-pandemia. Né? Espero que tudo volte ao normal, mas acredito que isso não vai acontecer, né? Porque essa pandemia chegou e ela impactou de uma maneira tão grande nas nossas vidas que nós estamos sem rumo, não sabemos o que vai acontecer, não é verdade? Nós temos planejamento. Agora, se esse planejamento vai obter algum resultado, só lá na frente que vamos poder dizer. Na área de nutrição está tudo muito incerto, não sabemos que rumo vai levar a nossas profissões lá na frente. É isso. Eu acredito, Lúcia, que na pós-pandemia, acima de tudo, nós tenhamos uma união, nós como sociedade civil, nós como sociedades, os próprios governantes, sim, ou seja, é uma fase como nós já havíamos mensurado antes, é uma fase de reconstrução, onde vai requerer esforços do próprio poder público, esforços nossos, é aquilo que nós conversamos. Nós precisamos também, neste momento de pós-pandemia, não entrar em desespero, ter um bom amparo psicológico, nós conversamos antes, um bom amparo psicológico, porque senão a reconstrução vai tudo por água abaixo. Também não achar que tudo está errado, também não falar que tudo também está certo. Não, tem sempre algo que se melhorar. E acima de tudo, acreditar sempre nas nossas profissões e acreditar sempre no que vai sempre acontecer algo melhor para todos nós. É isso. Bom, eu vou fechar aqui, eu vou fazer só a última pergunta. Nesse momento de pandemia, a gente teve uma situação bastante escancarada em termos comparativos. O pobre ficou cada vez mais pobre e o rico ficou cada vez mais rico, porque quando o governo teve que ajudar o pobre, ele deu 600 contos de réis, da minha época, 600 contos de réis. E para os bancos eles deram 3 trilhões. Então quem era rico ficou cada vez mais rico, quem era pobre ficou cada vez mais pobre. Na profissão de vocês sentiram uma baixa muito grande com relação a essa coisa para migrar para a pobreza enquanto profissionais da área? É aquilo que você acabou de falar, né, Lúcia, né? O rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. O que eu vejo? A desigualdade social está muito grande. Então, quer dizer, o governo, em vez dele olhar para a classe mais baixa, que é o pobre, não, ele olhou o rico, que já tinha condições financeiras para se manter nessa pandemia, diferente do pobre, não é verdade? Porque o pobre assalariado, o trabalhador,
ele trabalha hoje para ter o seu salarinho para ele poder comer. Na verdade, com essa pandemia, ele perdeu o que era fixo, que era o salário dele. E isso serve para todas as classes trabalhadoras. Na verdade, ele perdeu o seu ganha-pão do dia seguinte, né? Ele trabalha o mês inteiro, ele perdeu. Né? Agora, o rico não, em vez dele perder, ele ganhou. Né? Porque os ricos ajudou, né, com milhões e milhões. E a gente? E nós, trabalhadores, que necessitamos do nosso salário e perdemos nossos empregos, não é verdade? Aí o governo vem e dá um auxílio de R$600, que nem todo mundo conseguiu adquirir esse auxílio, nem todas nós conseguimos, não é verdade? E assim consegue um mês sim, um mês não, e R$600. Com R$600 você consegue se alimentar, porque os produtos estão tudo caro, não é verdade? A proteína está extremamente caro, legumes, as verduras estão um absurdo. Você vai na feira com R$100, você não traz nada. Você vai no mercado com R$200, o que você traz? Nada. Então, quer dizer, R$600 não dá nem para comprar um básico, para você se manter, né? E isso, você se manter sozinho fica difícil. Imagina você manter uma família de 5, 6 integrantes. Fica complicado, fica difícil. Um absurdo do absurdo. Ô, Lúcia, você acabou tocando num ponto muito importante que até eu mesmo não tinha pensado nisso, né? Que são o fator... Porque existe, sim, profissionais de educação física que moram em condomínios fechados, e existem também profissionais de nutrição que também moram em condomínios fechados, em que, às vezes, esses R$600 só dá para pagar, sei lá, uma conta e o restante. Sim. Então, eu acredito que essa desigualdade, ela ficou totalmente escancarada. Foi como eu falei anteriormente, as nossas profissões, elas não foram respeitadas. Eu acredito que as nossas profissões não foram respeitadas. Eu acredito que isso daí foi uma conta que o ministro da Economia fez, colocou todo mundo no mesmo pacote, e se der Deus, se não deu amém. Se der Deus, se não deu amém. E isso aí só trouxe o quê? Está todo mundo vendo a desigualdade que está acontecendo em nosso país. Então eu acredito que muito pouco contribuiu, muito pouco mesmo. Se nós contarmos numa escala de 0 a 100%, se chegar a 30% de contribuição, foi muito. Vamos erguer as mãos, foi muito. Se chegar a 30% foi muito, entendeu? E assim, essa desigualdade está aí para que todos possam ver e crer que tem alguma coisa errada e que as pessoas precisam consertar. Ficou bem escancarado, eu acho que não ficou grosseiro até, né? Então, que as pessoas entendam que realmente isso foi uma situação paliativa, não ajudou a quase ninguém, pelo contrário, né? As pessoas continuaram necessitando cada vez mais. Bom, gente, foi muito bom conversar com vocês. Eu gostaria que vocês dois fizessem as considerações finais do nosso encontro. Eu acho que foi muito legal, mas depois eu encerro. O que vocês têm aí para considerar do nosso papinho, que foi muito agradável? Bom, o nosso papo foi maravilhoso, foi incrível, né? Falamos sobre várias coisas, né? Sobre a importância da alimentação nessa pandemia, que é de extrema importância, né? Falamos das classes sociais, dos nossos sindicatos, né? Que realmente que falta contribuir muito com as classes. Foi um papo maravilhoso, muito bom mesmo, adorei participar, foi muito tranquilo, eu gostei muito. Lúcia, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você ao espaço. Primeiramente, muito obrigado, realmente. Assim, não estou te vendo ao vivo, mas muito obrigado pelo espaço, muito obrigado em conhecer você também. Muito obrigado por estar aqui compartilhando essa tarde com todos vocês. Assim, o que eu falei hoje, eu gostaria de ter contribuído para alguma coisa.
entendeu? E muito obrigado mesmo pelo espaço que você nos deu para a gente poder falar um pouco mais sobre o que nós pensamos e sobre o que nós vimos das nossas profissões. Obrigado mesmo e até a próxima, né? Pois é, gente, eu que agradeço muito a presença de vocês, porque assim, a gente nesse momento, parece que a gente se preocupa com um monte de coisa, mas tem tantos profissionais como o nutricionista, o professor de educação física, o próprio advogado, o professor que está nas creches, que hoje está no desespero, principalmente nas creches que são terceirizadas. Essas pessoas, elas não estão tendo voz, ninguém está vendo que elas estão num sofrimento ímpar, não é? Quantos psicólogos, eu tenho amigos psicólogos que trabalhavam em organização não governamental, que está sem salário, né? Em situação, assistentes sociais, eu tenho várias que trabalhavam em situação que estão. Então a gente precisa dar voz para vocês, porque a gente só vai conseguir ter um mundo igual quando todos nós, Nalva e Denis, conseguir caminharmos na mesma estrada. Porque enquanto a gente não tivesse olhar para todos e com todos, a gente vai fazer o que fez o cara, dar R$600, como se todo mundo conseguisse viver com R$600. Sem considerar classe, sem considerar padrão, sem considerar local onde você vive, não é? Então, coloca todo mundo no mesmo cesto, no mesmo balaio, e quem puder que se vire. Então, trabalhar com vocês foi muito bom para saber que nós temos pessoas angustiadas, principalmente nós aqui do periférico, que são uma das pessoas não nos percebe, não nos veem, e é como se nós não importasse para ninguém. Eu acredito sempre que todos nós nos importamos, um com o outro. E em fazer isso, é chamar vocês para estarem comigo. Quero contar com vocês em outros momentos lá na frente, para a gente debater essa história com outro ângulo. Que tudo passou e que tudo hoje a situação é outra. E eu quero muito ver vocês numa situação, numa outra estrada, sem essa angústia que todos nós estamos vivendo agora. Que não é uma coisa de vocês, é uma coisa do mundo. Nem vou falar de Brasil, é uma coisa de mundo. Mas a gente vai superar, não sei para onde que a gente vai, mas a gente vai. Muito obrigada, Nalva, muito obrigado, Denis. Muito feliz por vocês. Olha, foi uma ótima tarde. E tenho certeza que a gente abriu mais um espaço para que outras pessoas façam isso, chamando vocês, tá? Obrigada. E até lá. Obrigada.